Hoje nós vamos ver mais 5 questões do Enem 2025, as de número 146 a 150 da prova amarela. Esse é o vídeo 3 de uma sequência de 9 com a resolução completa da prova de 2025. Vem comigo, que é logo depois da vinheta. Essa questão 146 diz assim: uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra da instalação desse kit, havia 5 modelos de cilindro para armazenar esse gás, cujas capacidades em metro cúbico eram respectivamente 10, 14, 17, 21 e 25. O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Isso quer dizer que o de 10 custa menos, o de 14 custa um pouco mais. E aí você vai ter um preço proporcional a essa capacidade de cada cilindro. Esse carro rodará 30 quilômetros por dia. 30 quilômetros diariamente, 7 dias por semana, 7 dias por semana, e o consumo de GNV é de 1 metro cúbico a cada 13 quilômetros rodados. A cada 13 quilômetros. A pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço, isso quer dizer da menor capacidade possível, que garanta apenas um abastecimento semanal. Quer dizer, tudo que ele andar em uma semana tem que ficar dentro desse 14, 17, 21, 25, né, que é o volume desse cilindro aqui. O consumo dele tem que estar dentro, em uma semana, tem que estar dentro de uma dessas capacidades. Nessas condições, qual será a capacidade em metro cúbico do cilindro que essa pessoa vai escolher? Então vamos ver quanto ele vai andar, depois a gente vê quanto ele vai consumir de GNV e a gente escolhe um cilindro o menor possível que caiba uma semana de consumo dele de GNV, tá? Então vamos lá, 30 km por dia, 7 dias por semana. Então 30 km a cada dia vezes 7 dias vai dar 210 o quê? Quilômetros que essa pessoa vai andar, né? 30 km a cada dia vezes 7 dias. Ele pediu que seja um abastecimento por semana, então 210 quilômetros é o que ele vai andar realmente em uma semana, né? Então ele não quer ter que abastecer durante a semana. Em uma semana ele anda 210 quilômetros. Se ele anda 210 quilômetros, quantos metros cúbicos, vamos colocar aqui X metros cúbicos, é o que ele vai precisar. Mas o carro dele, para 1 metro cúbico de GNV, 1 metro cúbico anda 13 quilômetros, certo? Então, ele precisa de 1 metro cúbico para cada 13 quilômetros. X metros cúbicos para os 210 que ele vai precisar na semana. Então, a gente pode multiplicar aqui cruzado, isso é uma regra de 3, 13 vezes X vai dar 210 vezes 1, 210. X vai ser 210 dividido por 13, mas não vai dar um valor inteiro, percebe? Então, quando a gente dividir 210 por 13, a gente vai ter 1, né? 1 vezes 13 dá 13, para 21 dá 8, abaixo 0. 80 dividido por 13 dá 6, né? 6 vezes 3 dá 18, para 20 dá 2, 6 vezes 3, 6, mais 2, 8, mais 8, para 8 nada. Sobrou 2 aqui. Agora, continua. 20, abaixei o 0, coloquei a vírgula. 20 dividido por 13 vai dar 1. 1 vezes 13 dá 13, aqui vai dar resto 7. E aqui continua, né? O resto ficou 7 ali, mas ele teria que continuar essa divisão. Mas veja, eu vou ter aqui um x que é aproximadamente 16,1 metros cúbicos, que é o x em metros cúbicos, 16,1 metros cúbicos, aproximadamente, 16, alguma coisa, já atende esse consumidor. Se ele comprar um cilindro com 10, vai atender ele? Não, né? Porque ele vai ter que abastecer durante a semana, ele vai ter mais de um abastecimento semanal. Se ele comprar com 14, também não dá, vai acabar antes. Mas se ele comprar o cilindro com 17, ele não vai precisar abastecer durante a semana, porque ele vai andar 16,1, ou ele vai usar 16,1 metros cúbicos e ainda vai sobrar um pouquinho. Então, o menor que garante que ele vai ter apenas um abastecimento semanal é o de 17. Tem que ser um pouquinho maior do que 16,1, que é o que ele vai precisar. 17, que é o mais barato que ele pode comprar, porque 21 e 25 são mais caros, ele pode comprar esse de 17 que vai atender perfeitamente, tá bom? Então, letra C, 17. Vamos dar uma olhada na próxima. Esse número 147 foi considerado por muitos uma das questões mais difíceis ali, porque envolve um conceito, uma visão que pouca gente tem. Deixa eu te mostrar. Em um jogo digital há 3 personagens, um herói e 2 vilões.
A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante, quer dizer, a distância igual dos vilões, gerando indefinição entre eles, e com isso não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou, no plano cartesiano, o quadrado STUV, esse quadrado aqui, como a região de movimentação dos personagens, onde V e T, aqui T e aqui V, representam as posições fixas dos vilões. Então os vilões estão aqui nesses em azul, certo? A posição inicial do herói está em S. S é a posição inicial do herói. Vamos marcar aqui ele em verdinho, tá? Então o herói está aqui, os dois vilões estão em V e T. Qual é a equação da trajetória que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? Então vamos pensar o seguinte, ó. Se o herói está aqui e ele quer se mover sempre de uma forma equidistante, quer dizer, uma distância igual entre V e T, e isso daqui é um quadrado, ele vai, vamos ver se você concorda comigo, ele vai se mover numa diagonal desse quadrado, porque qualquer ponto desta diagonal está uma distância igual desses dois vilões. Então, se a gente pensar na diagonal como aquele conjunto de pontos que tem sempre uma distância igual até um vértice e o outro vértice do quadrado. Enxerga? Então, essa distância aqui é L, por exemplo, essa aqui também é L, certo? Aqui, quando ele chegar aqui em cima, essa distância vai ser L, essa distância vai ser L. Quando ele está bem aqui no meio, ó, vamos pensar essa diagonal aqui, ó, ele está bem aqui, a distância até um vilão é igual à distância até o outro vilão. Então, o conjunto de pontos que tem distância igual até V e até T, partindo aqui de S, vai ser justamente esta diagonal. Mas o que ele quer? Ele quer a equação da trajetória que o herói pode se movimentar sem ser atacado, que tenha distância igual até os dois vilões. Então, ele quer a equação desta reta. Ele quer esta equação aqui, ó, a equação dessa reta que passa por U e S. Bom, mas aí eu vou ter que tentar achar a coordenada do ponto U, certo? E aí é que entra uma percepção que algumas pessoas têm mais dificuldade. Olha só, vamos lá. Vamos tentar ver direitinho como é que eu acho essas outras coordenadas aqui. Eu pensei da seguinte forma, tá? Se a gente enxergar este lado que está aqui e esse lado que está aqui, ó. Pensa que para ir de S até V, ele foi do 6 até o 8 em X e do 2 até o 6 em Y. Se a gente enxergar isso como se fosse um triângulo, olha só. Imagine que para sair deste ponto aqui, ó, que é o ponto S, e chegar, ó, tô fazendo um triângulo que seria mais ou menos esse triângulo aqui, ó, tá? Então, para sair de S e chegar em V, ele sai do ponto 6 e 2 e chega neste ponto aqui, que é o ponto V, 8 e 6. Para isso, ele andou para a direita e para cima, certo? Para a direita ele andou quanto? Ele andou em X, ele andou do 6 até o 8, ele andou 2 aqui para a direita, concorda? E para subir, ele subiu do 2 até o 6. E para subir do 2 até o 6, ele subiu 4 unidades. 2 mais 4 vai dar 6. 4. Legal. Essa é uma maneira bem interessante de pensar quando você tem figuras assim que têm lados iguais na geometria analítica. Imagine agora que eu pegue este triângulo retângulo aqui, que tem L inclusive, né? Tem o lado do quadrado aqui como hipotenusa desse triângulo retângulo. Imagine que eu pegue esse triângulo retângulo e gire ele 90 graus. Por que eu ia pegar esse triângulo e girar 90 graus? Veja o que vai acontecer. Esse 2 que está na horizontal, ele vai ficar na vertical. Ele ficaria assim, ó. Ficaria 2 aqui, ó. Esse 4 que girou 90 graus, ele vai girar e vai ficar assim. Vai ficar 4 aqui, ó. E esse L, que é o lado do quadrado, ele vai ficar inclinado dessa forma, né? Ele estava aqui, ele ficou virado aqui no 2 e no 4. Então simplesmente eu peguei esse triângulo e dei um tombo nele. Eu girei ele 90 graus. Agora veja o seguinte, esse ponto S, vamos dizer que o ponto S ficou o mesmo. S, 6 e 2. O que vai acontecer com este ponto aqui? Agora esse ponto ele está andando 2 para cima e 4 para a esquerda. 2 para cima e 4 para a esquerda, ele seria um ponto que tem x e y igual a quanto? Vamos lá, partiu do 6 e 2, andou 2 para cima e 4 para a esquerda. Em x ele veio 4 para a esquerda, certo? O x dele era 6, menos 4 ficou 2, esse ponto aqui, ó. Agora, o 2, que é a altura dele, que é o y dele, do 2 ele subiu 2, certo? 2 mais 2 ficou 4. Agora, enxergue o que é esse triângulo aqui, ó, girado 90 graus. Quando eu pego esse lado aqui
e giro 90 graus, ele não vira este lado aqui do quadrado? Ora, se eu girar a partir de S, esse triângulo retângulo, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar virado exatamente nesta posição que está aqui, a partir do ponto S. Portanto, você pode pensar exatamente nesse triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo que está aqui, esse triângulo retângulo, como sendo esse que tem esse lado do quadrado. Olha só, esse ponto 2 e 4, que sai do ponto S e vai o lado aqui para a esquerda e para cima, que chega no ponto 2 e 4, do ponto 6 e 2, eu andei esse lado aqui para a esquerda e para cima e cheguei no ponto 2 e 4. Que ponto é esse? 2 e 4. É justamente o ponto T. Esse ponto aqui onde está esse vilão. Vamos pensar da mesma forma agora para achar o ponto U. Então, o que eu fiz? Eu peguei este triângulo retângulo e girei para ficar nesta posição. Girei ele 90 graus. Enxerga? Agora, do 2 e do 4. Vamos pensar agora o seguinte, ó. Do 6 e 2 para ir para o 8 e 6, para ir deste ponto S para o ponto V, eu andei do 6 para o 8, eu andei 2 para a direita e andei 4 para cima, do 2 para o 6, certo? 2 para a direita e 4 para cima. Não é o mesmo deslocamento que este T vai fazer para chegar em U? Ora, eu vou ter que ir paralelamente a SV, certo? Se do S para o V eu vou do 6 para o 8, ou seja, eu ando 2 para a direita, do T para o U eu tenho que andar 2 para a direita também. Se a coordenada x do T é 2, 2 mais 2, o x desse só pode ser 4. E aqui eu subi quanto? Quanto que sobe aqui? Do S para o V. Do S para o V, a gente sobe de 2 até 6. Subiu 4 unidades. Está aqui o 4 que ele sobe, certo? Do T para o U, eu vou ter que subir também 4 unidades. Mas ele já está no 4 aqui, ó. 4 mais 4 dá 8, que é ele subindo a partir do 4, subindo 4 unidades aqui. Então é 2 para a direita, 4 para cima. Veja que agora a gente já tem as coordenadas dos 4 pontos que são os vértices do quadrado. Então, tendo essas 4 coordenadas aqui, eu posso achar a equação desta reta, que foi o que ele pediu. Então agora a gente cai num problema bem conhecido da geometria analítica, né? Que é a reta que passa por 2 pontos. Reta que passa por quais pontos que eu quero? Pelo ponto U e pelo ponto S. Reta que passa por U e pelo ponto S. Bom, a reta que passa por U e S é a reta que passa pelos pontos 4 e 8, que é o U, e 6 e 2, que é S. A reta que passa por 2 pontos, a gente pode sempre fazer assim, ó. Fazer xy do primeiro ponto, 4 e 8, xy do segundo ponto, 6 e 2, uma coordenada xy genérica e volta para a primeira coordenada, que é 4 e 8. Fecha isso aqui, resolve como se fosse um determinante, que não é, porque determinante tem que ser quadrado, resolve como se fosse um determinante e iguala a zero. Então, fazendo a reta que passa por U e S, você coloca o primeiro ponto, segundo ponto, xy, sempre xy, volta para o primeiro ponto, que é 4 e 8, resolve isso aqui igual a zero. E como é que resolve? Você vai resolver multiplicando paralelos à diagonal principal aqui, né, mantendo o sinal. 4 vezes 2 vai dar 8. 6 vezes y, então mais 6y, mais 8 vezes x é mais 8x. E agora, ao contrário, na diagonal secundária aqui, você troca o sinal. 6 vezes 8 fica 48, coloca menos 48. 2 vezes x é 2x, troca o sinal, menos 2x. E 4 vezes y, 4y, troca o sinal, menos 4y. Isso tem que ser igual a zero. Agora vamos trabalhar com essa equação, que é a equação da reta que passa pelos pontos U e S, que é a resposta do exercício. Então vamos lá. 8x menos 2x vai ficar 6x. Mais 4y, ou mais 6y menos 4y, vai ficar mais 2y. E aqui, mais 8 menos 48 fica menos 40, igual a zero. Perceba que ele está querendo isolar y aqui nas afirmativas. Então, 2y, mantenho o y de um lado e jogo todo o resto para o outro. Fica menos 6x mais 40. Né? Joguei para o outro lado, trocando o sinal. E agora a gente pode dividir a equação inteira por 2. Vai ficar y igual a menos 3x mais 20. E aí a gente tem essa equação, menos 3x mais 20 como sendo y. Né? Menos 3x mais 20, resposta vai ser a letra A, que é exatamente essa que está na primeira afirmativa. Tá bom? Então,
Quando você puder, é interessante você conhecer essa ideia de rotação. Imagine quanto ele foi para a direita e quanto foi para cima. Se você rodar 90 graus, o que ele foi para a direita, ele vai para cima aqui, ó, 2. O que ele foi para cima, ele vai para a esquerda aqui agora, 4. Então, sobe 2 e vai para a esquerda 4. Veja quem é x, quem é y, e aí você consegue, usando esses dois pontos, você consegue já achar o terceiro ponto, já que esse lado é igual a esse lado aqui, portanto esses dois triângulos retângulos são congruentes, são iguais, só que eu rodei ele 90 graus. Depois eu rodei de novo 90 graus, e aí a gente achou todos os vértices do quadrado, tá bom? Valeu, vamos ver a próxima questão então. Essa 148 diz assim: uma livraria comercializa livros com os seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem. Então, os estoques dos livros, tanto de autor brasileiro quanto de autor estrangeiro. Ele está mostrando aqui, tem 80 livros de ficção de autor brasileiro. Esse é o estoque, tá? Então, esse é o estoque dos livros aqui. Então, o gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem por gênero literário, ficção, autoajuda, romance e biografia, e por nacionalidade do autor, autor brasileiro e autor estrangeiro, bem como a demanda por gênero literário obtida por meio de uma enquete feita com seus clientes habituais. A demanda está aqui, ó, está representada por essa linha que está aqui. Então, essa demanda e a oferta, né, a oferta que seria o estoque, estão representadas nesse gráfico. O gerente da livraria fará a encomenda de novos exemplares somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda constatada pela enquete. Então, vamos ler isso aqui com cuidado. Ele só vai encomendar os exemplares do gênero, quer dizer, ficção, autoajuda, romance ou biografia, cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda. Quer dizer, a demanda tem que ser maior do que o estoque que eles têm. Aí eles vão ter que encomendar livros. Então, se eles tiverem, por exemplo, 100 livros em estoque e a demanda for 120, ele vai encomendar esses livros, tá? Só vai encomendar quando o estoque não for suficiente para atender a demanda desses livros, a procura por esses livros, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Para cada um deles, vamos aproximar um pouquinho esse gráfico para a gente poder mais ou menos jogar valores aqui, porque ele não deu exatamente, tá vendo que essa barrinha aqui acaba meio no meio, né? Então, vamos estimar alguns valores aqui desse gráfico onde não tiver exatamente na linha. Então aqui eu posso dizer que tem 80, né? Esse aqui está acabando bem no 80 mesmo, aqui tem 120, isso aqui é estoque, portanto aqui tem 200 de estoque, 120 mais 80. E a demanda aqui é 160. Isso quer dizer o quê? As pessoas vão procurar, vão querer comprar 160. Quanto que ele tem em estoque? 200. Então, 200 que ele tem de estoque é suficiente para atender a procura desses livros por 160 livros. Então, esse daqui de ficção, ele não vai comprar. Ele só vai comprar quando ele precisar. Quando que ele precisa? Quando ele tem em estoque menos do que a demanda vai pedir. Então, vamos lá. Aqui tem 50. Né? Aqui tem 80. Portanto, a demanda, o estoque dele vai ser 80 mais 50, que vai ser 130. Ele tem 130 em estoque. Quantos vão ser comprados, ou quantas pessoas querem? As pessoas querem mais do que 130. Tá vendo que o 130 está aqui, ó. As pessoas querem mais do que 130 livros, menos do que 140, que estaria nessa linha de cima, mas é mais do que 130. Portanto, a demanda é maior do que o estoque que ele quer. Ele vai ter que comprar livros de autoajuda. No romance, vamos verificar se aqui a gente consegue perceber que ele não precisa comprar também. Vamos lá. Aqui é 40. E aqui vai dar entre os 100 e os 110, está bem na metade. Aqui eu posso dizer que é aproximadamente 105. Se não for 105, é bem próximo disso, 104, 106. 105 mais 40 vai ficar 145. O que é 145? É o que as pessoas, é o que a livraria tem de estoque, certo? E as pessoas vão querer, aqui ó, tá bem na linha do 140. Então as pessoas querem comprar 140 e ele tem em estoque 145. Precisa comprar? Não. E aqui você vai ter um número entre 40 e 50, vamos chutar aqui 45, 46, e aqui de biografia aqui vai ser 50 aproximadamente, portanto vai ser 96, né? 96 de estoque. E quanto que as pessoas querem comprar? Aqui está bem na linha do 80. Quer dizer, as pessoas querem 80, ele tem 96 para vender,
tá tranquilo, não precisa comprar biografia também. Portanto, ele vai comprar estes livros de autoajuda. Por quê? Porque o estoque é menor do que a demanda, certo? Então vamos ver qual afirmativa diz isso pra gente. Ele vai comprar autoajuda, pois a quantidade em estoque é inferior à demanda de livros. Letra C, correto, é esse daqui, tá bom? Vamos ver a próxima questão então? Então, mais uma com gráficos agora, uma escola de idiomas que oferece cursos de inglês, espanhol, francês e alemão, bem parecida com a anterior, inclusive. Os gráficos apresentam a distribuição percentual de matrículas por idioma em 2023, está aqui. Então, porcentagem de matrícula por idioma: 60% se matricularam em inglês em 2023, 25% se matricularam em espanhol e assim por diante. E a distribuição da quantidade de matrículas por idioma no outro ano, em 2024. Então, a distribuição da quantidade de matrículas por idioma. 280 pessoas se matricularam em inglês, 80 pessoas. Então, veja que aqui no gráfico de pizza, aqui no gráfico de setores, né, ele colocou informações em porcentagem, mas ele não falou quantas pessoas estão aqui. Aqui ele não colocou as porcentagens, a gente pode calcular, mas ele informou a quantidade de matrículas nesse gráfico por idioma, certo? Para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024. Total de matrículas será o mesmo de 2024, que é quanto? 2024 está no gráfico da direita. Então vai ficar 280 mais 80 mais 20 mais 20. Esse aqui está fácil de somar, 80 mais 20 é 100, 280 mais 20 é 300, 300 mais 100 vai dar o total de 400. Então, o total de matrículas vai ser de 400 pessoas. E a distribuição percentual das matrículas por idioma será igual à registrada de 2023, que é esse gráfico aqui, o percentual, né? Então, a distribuição em porcentagem das matrículas vai ser igual àquela de 2023. Segundo essa estimativa, o número de matrículas no curso de francês para o ano de 2025 será de quanto? Ora, se ele falou que o total vai ser de 400, né? 400. E que o percentual das matrículas vai ser o mesmo de 2023, então, de francês está aqui em verde. Francês é 10%. 10% do total de matrículas vão ser de francês. Então, eu só preciso calcular quanto é 10% de 400. 10%, 10 sobre 100, vezes 400. Corta 0 com 0, 0 com 0, 4 vezes 10 vai dar 40 matrículas esperadas no curso de francês para o ano de 2025. Então, 40 é esse da letra E, certo? Tranquilo se você ler e se você entender o que está aparecendo em cada um dos gráficos. Depois, calcular 10% de um valor, é só pegar esse valor e dividir por 10, vai ficar 40 ali, tá bom? Vamos ver a última questão, então, de hoje. Essa última é tranquila também se você entender um pouquinho de escala. Vamos lá? O controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição para cada deslocamento. Então aqui está a escala marcada em cada um deles, um para 100, um para 300, um para 600, um para 700 e um para 1000. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento, 9 centímetros, 5 centímetros e assim por diante, em conformidade com a escala empregada. As figuras apresentam a tela do controle remoto exibindo os dados de 5 deslocamentos realizados por esse carrinho. Ele quer saber a opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo. Gente, pensa comigo. Se é uma escala de 1 para 100, isso quer dizer que cada 1 representado vai estar representando uma realidade de 100. Isso quer dizer que o que for representado está 100 vezes menor do que a realidade. Enxerga? Então, para poder saber quanto é o deslocamento real aqui no primeiro, basta que se a escala é 1 para 100, eu multiplique esta medida que é no desenho, representada de 9 centímetros, por 100. O deslocamento aqui vai ser de 900 centímetros. 9 vezes 100, vezes a escala. Aqui é a mesma coisa, se é 300 vezes maior e o deslocamento representado é de 5 centímetros, 5 vezes 300, que vai dar 1.500 centímetros, é esse deslocamento BC na realidade. Aqui é a mesma coisa, 5 vezes a escala que é 600 vai dar 3.000 centímetros, aqui 3 vezes 700 vai dar 2.100 centímetros, e aqui 2 vezes 1.000 vai dar 2.000
centímetros. O que ele pede? O maior deslocamento. O maior deles, aqui entre 900, 1.500, 3.000, 2.100 e 2.000, vai ser 3.000, que é no número 3. Tá? Então, aqui realizado é o número 3. O maior deles, que foi o que ele pediu. Resposta letra C. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.